Boa tarde a todos e todas. Vamos retomar então o nosso fórum e convidamos para compor a próxima mesa, cujo tema é da autoagressão ao suicídio, senhora Lucy Pfeiffer, palestrante desta mesa. Cadê a Lucy? E o Dr. Paulo Tadeu Falang, que fará a coordenação dessa mesa de debates. Ali, doutor Paulo, que ali está o... Passo, então, a palavra ao doutor Paulo para a coordenação desta mesa. Boa tarde a todos. Com muita satisfação, eu estou coordenando essa mesa, em que a gente tem o prazer de estar recebendo a professora doutora Lucy Pfeiffer, cujo currículo está exposto aqui à tela. Tá? Então, passo a palavra imediatamente a ela para que dê início à sua exposição. Olá, gente. Já que a Sandra fez isso, eu fiquei com muita inveja dela, achei bem legal vir aqui para baixo. Todo mundo me escuta bem? Então, a Renata, eu quero agradecer, Renata, Theo, Mário, o Sulim, que me convidam para esse fórum há algum tempo. Né? Tem carinhas aqui conhecidas até. Eu agradeço a oportunidade e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a autoagressão, quando crianças e adolescentes passam a ser os seus agressores. Uma das mais difíceis formas de violência, porque eu não consigo separar. Então, quando as outras formas, eu separo a vítima e o agressor. Nessa, não. Vivem juntos, dormem juntos, e como ter segurança que aquela agressão não vai ser fatal, a que eles fazem a si mesmo. Se a gente pensar, e isso eu mostrei na outra vez, pode passar, Tiago. Então, pode seguir, até a gente chegar ali. Tá. O que eu queria falar ali era, então, na autoagressão, onde o responsável é a própria vítima, mas sempre isso é consequência das violências anteriores. Se a gente perguntar, e eu vou... ter poucos slides para a gente pensar junto. Por que será que alguém agride a si mesmo? O que vocês acham? Por que será que uma criança, um adolescente, que tem toda a vida pela frente, eles passam ou a se machucar, ou a procurar fracasso, ou mesmo procurar outras formas de dor, até mesmo acabar com a sua vida? O que vocês acham? Ela diz para pedir, uma forma de pedir atenção. Culpa. Culpa de quê? Uma culpa que não é dele. Só vou pedir para vir aqui, como está sendo transmitido, aí essas perguntas são importantes, né, para todo mundo compartilhar, tudo bem? Então, não posso perguntar muito, né? Senão cada uma aqui... Licença, então. Boa tarde. Doutor, eu olho de uma forma assim, eu vou falar como uma pessoa que já passou, não pelo suicídio, mas, né, que já teve depressão, e eu acho que o relato de quem já passou por isso, nem sempre é uma forma de pedir socorro, né? É a questão de não ter ninguém para você ser ouvido.
né? Porque muitas vezes aquele que tem depressão, ele não tem ninguém para ouvi-lo, né? E isso faz com que ele se machuque a si próprio. Ele não quer só chamar atenção, ele precisa de alguém para ouvir, e naquele momento ele não tem ninguém, né? E eu acredito que seja isso, na verdade, que ele precise de alguém para ouvi-lo, tanto no âmbito escolar, né, que é onde eu estou, quanto no âmbito da saúde. Muitas vezes aquela criança ou aquele adolescente, ele não tem o pai ou a mãe, não tem condição de levá-lo a um psicólogo, né? E isso acaba gerando todas essas situações, né? Às vezes conversa até com o próprio colega, mas o colega não entende ele. E eu acredito que seja isso. Ele necessita de alguém para ouvi-lo e ele não tem ninguém. Tá. Obrigada. Sim. Boa tarde. Eu acho que o motivo do porquê dessa questão de autopunição, se autoagredir, tem a ver com a criança ou adolescente entender que tem algo muito estragado dentro dela. E aí ela não merece mais estar existindo aqui, neste planeta. Então, ela precisa acabar com aquilo. É uma dor muito grande ter algo estragado dentro de você. Então, você tem que se cortar, se bater, se machucar. Sim. É isso. Obrigada. Obrigada, gente. Quem sabe uma mistura de tudo. Quem sabe um pouquinho de cada um. Quando aquele filme 13 Razões para, quem assistiu, a adolescente vai colocando razões. Se vocês pensarem um pouco, eram razões não tão densas, eram razões não tão graves a ponto de se decidir pela morte, mas razões melancólicas, de vingança, né? Então, vocês todos são culpados, por isso que eu decido por mim. Mas será que uma criança ou uma adolescente decide sozinho por isso? Será que essa saída para o maltrato vem dela? Ou será que é isso que ela disse, do estragado dentro dela? Se eu trocar o estragado por algo que faz com que ela não seja aquilo que ela esperava ser para os pais, ou não ser para os pais aquilo que ela queria ser, no sentido de pais que têm orgulho, pais que têm satisfação. Eu vou contar para vocês algumas, não 13, algumas razões, né, das crianças que eu atendo. E no Dedica atendemos muitas crianças que se autoagridem, desde as pequenas autoagressões veladas, como fracasso na escola. É uma criança com intelecto preservado, condição de aprender, e que muitas vezes, desde muito pequena, ela não consegue se concentrar, ela não consegue se sair bem. E, às vezes, a gente tem gente que é ruim de matemática e a mãe é professora de matemática. Vocês não acham que tem um recado aí, né? De vingança? Não. De recado de chamar atenção, eu acho que é um pouco além disso. E isso a gente precisa cuidar, porque se a gente pensar que uma criança precisa se cortar para chamar atenção, gente, o que ela já tentou antes e que não deu certo, né? Eu diria que é uma tentativa desesperada de existir. E eles se cortam, se machucam, e quando a gente conversa, na quinta-feira eu atendi um menino que foi acolhido por violência intrafamiliar brutal. Ele e os irmãos foram acolhidos, os outros foram adotados, ele sobrou, ele era o mais velho. Então, de 5, ele foi o que sobrou na instituição. Na história dele, e é uma história bastante difícil, nós atendemos histórias difíceis, ele lembra, aos 10 anos, dele no enterro da tia que olhava para ele, assassinada por tráfico de drogas, padrão médio, não era da favela. Porque a gente pensa que isso está lá, né? A gente pensa que isso, né, a violência, as agressões, os suicídios estão lá. Não, estão em todas as classes sociais. E ele lembra o sofrimento dele, e nesse dia ele tem um acidente hemorrágico. Ele entra em coma e fica paraplégico. Os irmãos foram adotados, e daí aparece toda essa violência, aparece o tráfico na família, ele é adotado. E o que ele me diz
quinta-feira. Ele passou na instituição a roubar. Qual é a autoagressão dele? Ele é extremamente inteligente, ele vai muito bem na escola, se conseguiu para ele um estágio dentro do Tribunal de Justiça. O que ele faz? Ele roubou o celular da promotora. O que vocês acham disso? Ele é um delinquente, ele é um safado, hoje ele tem 14, né? Porque ele foi roubar o celular. Daí ele entrou num lugar que foi uma ideia genial da diretora dessa instituição. Ele entrou para treinamento de Paralimpíadas, e ela pensou, ali, esse diferente dele vai ser o seu cartão de entrada. Ele rouba o celular do treinador. E assim ele vai queimando todos os espaços onde ele anda e queimando suas oportunidades. Então, não é só o se cortar. Eles podem, aos poucos, ir destruindo sua vida. E, muitas vezes, eles são interpretados como esse marginal, como safado, como preguiçoso. Eu digo sempre, preguiça aqui, para mim, não é uma palavra de adolescente. O que está por trás da falta de vontade de você lutar pela vida? E ele diz, quem devia ter morrido era eu. E foi porque eu fiquei mal, é que todos os meus irmãos foram adotados, eu perdi minha família, eu perdi meus pais, eu perdi meus irmãos, e se eu não tivesse tido aquilo, eu estaria lá com eles. Que para ele era o lugar ideal, independente da droga, independente do tráfico, era a família que ele conhecia. Então, a cada lugar que ele vai, ele queima todas as oportunidades que ele tem. O outro que eu atendi na sexta, vem esse extremamente agressivo, ele tem 13 anos de idade, ele foi expulso de todas as escolas que ele foi, inclusive por bater em professores, e é muito importante a gente pensar, por que tanta violência? Será que quando ele bateu no professor aos 14 anos, esse foi o primeiro histórico dele de violência? Ou ele vinha dizendo, a cada passo na escola, o quanto ele era maltratado, para aprender a ter essa violência? Então, se pudéssemos olhar melhor as crianças no passo a passo e ter a certeza absoluta que ninguém nasce agressivo. Ninguém. Ninguém nasce pronto para bater e nasce mordendo porque é agressivo. O bebê morde para sentir o outro, porque ele morde outras coisas, para sentir a pele do outro, e muitas vezes isso pode ser um sinal de alerta. Quando ele morde muito, que nem o doutor Cláudio falou, quem sabe a gente não tem que conversar com essa mãe, com esse pai, né? Mas, fora a brincadeira, a criança vai sempre nos dar sinais de alerta. É uma pena que muitos deles só consigam um atendimento quando eles incomodam o mundo adulto. Porque antes, né, os sinais de sofrimento, aqueles sinais que são tratados como déficit de atenção, e muitas vezes são deslocamentos de atenção, porque a atenção está lá na violência que sofreu, na briga dos pais do dia anterior, na palavra de cada um deles, né? Se a gente pudesse reparar nisso, nós não teríamos, certamente, o agressor quando ele fica mais forte. Agredimos essas crianças por sua invisibilidade. Na hora que ele fica mais forte que nós, ele vai agredir o mundo. E se queremos uma sociedade justa, temos que parar de deformar ou permitir que deformem as personalidades das crianças. Então, por que nós temos que prevenir a violência? Se não temos o cuidado com aquela criança, porque eu posso dizer, e muitos dizem, não, aquela é família, não tenho nada com isso, não vou notificar, não vou denunciar, né? Pai é que manda na casa, mãe é que manda na casa. Como é que é? Briga de... Você não mete a colher, né? Briga de marido e mulher, briga de pai com filho, você não mete a colher. Será? Ou será que nessa minha anestesia da violência, eu não estou deixando que se fabriquem os violentos? Então, se não pela criança, por nós mesmos, pela nossa sociedade. Violência em classe baixa, os que vão nos assaltar, roubar ou ser apáticos à violência dos outros. Violência em classe alta, os que vão nos governar com violência. Então, se queremos um mundo justo, teríamos que prevenir.
Nas lesões, na autoagressão, então, nós vamos ter desde os fracassos, impossibilidade de aprender, impossibilidade de se relacionar com o outro, até as lesões diretas no corpo. Nas lesões diretas, o que mais se fala são os cortes. Hoje, muito divulgados na internet, cada vez mais tido como uma forma de relacionamento. Um adolescente também acolhido, ele veio com cortes no braço, com muito prazer em mostrar. E aí a gente já tem algumas diferenças. Tem aqueles que se cortam e se escondem, né? O capuz até aqui, a manga até aqui. Quer dizer, ele não está querendo chamar atenção nenhuma. Ele está num estadio muito pior, onde, quando ele se corta, e o que eles dizem é que a dor do cortar faz ele esquecer da dor que ele tem dentro dele, desse estragado, desse que ele não consegue suportar, de não ser suficiente para ninguém. E o pior é a repetição. Então, não é suficiente para os pais, não é suficiente para a família, de repente, não é suficiente para a escola, não é suficiente para os colegas. Para que ele serve? Então, e essa dor ele vai acumulando. Então, ele se corta cada vez mais, e, a partir daí, outras agressões. O mundo da droga é outro tipo de agressão. O álcool, a droga, todos eles sabem que a droga mata, todos eles sabem que a droga tira eles do normal, eles e elas. E se a gente pensar, na maioria dos colégios você tem o tráfico, de todas as idades, porque alguns entram, outros não. Isso nós temos que ver, né? E a droga entra aí como um tampão a esses fracassos de amor, fracassos de relacionamento. Semana passada, eu atendi um menino que faz um desenho fantástico para a mãe. Uma mãe, assim, a geladeira em pessoa, sabe aquela pessoa sem nenhuma expressão? Não, em casa é tudo organizado, doutor. Ele tem hora para acordar, ele tem hora para dormir, ele tem hora para isso. Eu tenho pouco tempo, então, quando eu chego em casa, ele tem os 40 minutos de fazer lição, porque eu vou supervisionar, daí ele escova os dentes. Era assim E o menino se cortando inteiro com 10 anos. Mas tudo organizado, limpíssimo, a casa limpíssima, tudo limpíssimo. Enquanto a gente falava, eu dizia, mas, tá, que horas você conversa com ele? Não dá tempo, doutora. Né? Que horas você brinca com ele? Não sei brincar, doutora. Né? Aí você diz, o que você faz com o teu filho? Né? Por que você teve esse filho em casa? Né? E ele desenhando. E ele entendeu muito bem o rumo da conversa. Aí ele pega e põe um desenho na minha frente dela, que é um menino de braços abertos, um envelope, como se ele fosse um envelope, e está escrito, mamãe, venha me amar. Então, assim, mostrando que difícil a vida para ele. Então, se eu tivesse que dizer causas de autoagressão, a falta de lugar. A falta que se repete, porque eu posso ter pai e mãe inadequados, eu posso ter pai e mãe violentos. O que a gente não poderia ter é profissionais que se destinam a cuidar de crianças e adolescentes que também são intolerantes, que também rotulam, e daí não dão nem a segunda nem a terceira chance. Que bom se a gente pudesse pegar essas crianças, esses meninos, e disser-se para eles, de que você se culpa? E a culpa é que leva ao castigo. Eu digo sempre para eles, não tem carrasco pior que você mesmo. E talvez alguém aqui de vocês seja muito exigente com você, com ela mesma, né? Será que não precisam levantar a mão, né? Mas na primeira infância nós vamos dizendo aos nossos filhos o que a gente quer deles, o que é um eu ideal para mim. E essa criança vai procurar ser, desde bebê. Né? Se eu disser, eu contei isso já outra vez, no outro fórum, se entra no meu consultório uma mãe que diz, doutor, ele é terrível, ele mexe em tudo. Eu tenho certeza que ele vai mexer em tudo no meu consultório. Se pior, ela disser, ele quebra tudo, eu tenho que segurar o que é mais valioso, porque ele vai quebrar. A encomenda está feita. E vocês devem saber de crianças, no colégio também.
A partir do momento que eu dou um rótulo, ele não aprende nada, ele vai para a classe especial, porque o rótulo dele não é esse. E que pena que o mundo adulto deixou de elogiar. Que pena que o mundo adulto deixou de ver a criança como alguém a ser cuidado e protegido. Às vezes eu vejo relatos como se a criança fosse de igual para igual um inimigo daquela mãe, daquela professora, como se ele fosse um monstro. E realmente muitos acham que são. Esse outro menino que eu atendi, 13 anos, e eles ficam no Dedica, né, nos atendimentos em psicologia, em pediatria, os pais também entram no atendimento, porque eu não tenho como mudar a situação de uma criança se eu não mudo o seu cuidar. E quando existe uma situação de violência, que a gente considera que a gente não vai conseguir cessar, seria uma hipocrisia a gente tratar dessa criança e mantê-la na violência. O que eu vou dizer para ela? O mundo é assim? Então, apanhe e fique quieta, mas vá bem na escola? Não. Muitas vezes ela tem que ser afastada desses pais. E, infelizmente, na nossa lei, você abriga a criança e ela acha até que ela foi presa. Muitos deles que vão para os abrigos acham que eles foram presos, os pais estão soltos, mas eles estão presos, o que é uma grande verdade. E, a partir daí, quando você tira da violência, que eles conseguem realmente melhorar. Porque de nada adianta um atendimento se a violência continua e se repete. Nós temos crianças que já têm situações de doença ou situações como as dermatites atópicas, que é mesmo, os antigos diziam, ela está com o nervo à flor da pele, né? E que são aquelas situações de agressividade, especialmente materna, problemas de pele na infância, a gente tem que pensar especialmente problemas com a mãe, mães sufocantes, mães negligentes, mães que não dão lugar para a criança. A gente pode ter problemas de pele que são de muito difícil tratamento, não é só um problema de menos glândula de gordura, é muito pior que isso. E são crianças que passam a usar aquilo como uma forma de agressão. Crianças que se coçam sem parar, crianças que, a cada nova contrariedade, elas se enchem de novas lesões, então elas pioram as patologias existentes. Nas doenças crônicas também, crianças com diabetes, adolescentes mais, né, que deixam de seguir o tratamento. Então, não é um paciente rebelde, é um paciente que sofre, é um paciente que está procurando a morte, e ele está desafiando a morte a cada tempo. E, na verdade, existe êxodo mágico da infância, que em vez de tirar o que está ruim dentro de mim, que é aquilo que ninguém gosta, a ideia da morte vem como uma forma progressiva, mas sempre mágica, que eu acabo com aquilo que é ruim e depois eu continuo. Na adolescência, não. Eu acabo com tudo de mim. E nós temos que estar muito alerta, porque, passando da autoagressão, então, muitos pais dizem, não sabem nem se matar direito, faz esse cortinho fininho aqui e quer dizer para mim que quer morrer. Ele está dizendo que quer morrer. E só porque o corte é superficial, e isso eu já ouvi de mais de um pai, né, para chamar a atenção. Ele faz isso para chamar a minha atenção. Eu falo, né? Nossa, mas, senhora, é difícil de prestar atenção, então, né? Porque se ele precisa fazer tudo isso para o senhor olhar para ele, para onde o senhor está olhando? Então, a gente tem que chamar os pais, a gente tem que falar. E a principal pergunta para a criança que se maltrata, seja tendo atos delinquentes, seja tendo dificuldades na sua evolução de vida, e vocês devem conhecer um monte de gente que leva isso para a idade adulta, é aquele que, no dia do vestibular, tem diarreia, né? Aí não consegue chegar lá, ou perde o ônibus, ou atrasa com o carro. Ou... Quanta gente se maltrata a vida inteira? E a melhor pergunta é do que você se culpa. Porque você não só se culpa, como você traz dentro de você o pior carrasco que nós podemos ter, que somos nós mesmos. E você tem que dar um tempo. A criança diz, nada, imagina, tal, e, de repente, vem. Essa primeira palavra é muito importante. Um deles me diz, convencido, então, esse que é agressivo, que foi expulso de várias escolas, porque ele chegou a bater no professor, e a primeira fala dele é extremamente agressiva.
Ele diz para mim: bati e vou bater de novo. E os professores vão ter que saber que eles têm que me aguentar desse jeito. Eu digo: nossa, que bobagem que você faz, porque eles estão bem felizes lá na escola, só você que está fora. Né? Aí ele diz: mas eu... Quanto que está escrito aí que eu não tô... Então, ele diz, daí ele se perde, diz: só você que não aprendeu. Aposto que nem sabe ler e escrever direito. É você que não vai ter emprego. Do que você se culpa? E aí ele vem da culpa dele ter nascido, porque ele é o 5º filho, e o pai disse para a mãe que se ela não tivesse tido aquele 5º filho, ele daria conta e ficaria com ela. Então, ele é um safado, né? Na verdade, foram as histórias que ele escutou da mãe, que diz que o pai abandonou porque ele nasceu como se os dois não tivessem feito o filho junto. Né? Ele tem dificuldade, faltava comida porque eram 5 e ele era o 5º, e assim ele vem com as culpas, a culpa da bagunça na sala de aula, a culpa de tudo. O que sobra para ele? Ele escolheu o caminho da agressão ao outro. Outros vão escolher o suicídio. E o que seria o suicídio? A Organização Mundial de Saúde diz que é a interrupção voluntária pela vida, da vida. Não acredito que seja voluntária, é uma decisão. E hoje nós temos mais de 1 milhão de casos de suicídio por ano, segundo a Organização Mundial de Saúde. É a 2ª maior causa de morte no mundo, entre 15 anos e 19 anos. No Brasil, a 4ª causa de morte entre os adolescentes de 15 a 19 anos, gente. É muito. E isso dos que chegam à notificação, porque a grande maioria dos casos fica como um acidente, como algo a ser escondido, e na infância mais ainda. Eu tenho um pacientinho de 5 anos que tentou pular do 3º andar da escola, depois de muitas violências e muitos abandonos na sua vida, cuidado por uma vizinha da avó paterna. Então, por quem que ele era cuidado? Por ninguém. E quando a professora dá uma grande bronca nele porque ele estava bagunçando na sala de aula, ele vai direto para a janela, escolhendo a morte como um caminho. Por sorte, a professora conseguiu acolhê-lo, mas foi a primeira tentativa. Ele seguiu a ela muitas outras. Então, quando que vem a ideia do suicídio, de acabar com a vida? Quando todos os recursos psíquicos dessa criança e do adolescente e as fontes de apoio psíquico vão desaparecendo. E, realmente, o que ela diz, não tem ninguém para escutar, mas não tem ninguém para escutar na hora da tristeza, da depressão. Foi uma criança nunca ouvida. Foi um adolescente deixado. Não que não tenha família, não que não tenha... E eu escolhi hoje não pôr slides, até para que vocês me ouçam. Né? Porque o quanto de nós estamos olhando telas, o quanto de nós, em todas as classes sociais, estamos preocupados com a última notícia da hora do celular, quantos pais fazem isso e as crianças abandonadas. Depois eles se fecham nesse mundo, e nesse mundo tem todas as receitas. Como acabar com a vida rápido, como acabar com dor, como acabar... Ontem ainda, antes de vir para cá, eu estava pesquisando e tinha assim, como acabar com a vida. Tá, daí tinha lá, procure o centro de apoio. Mas, se você for mais para baixo, tinha receita até de como você acaba com... Que marca de carro é que tem, você morre mais rápido se você ficar fechado numa garagem, qual é a dosagem do paracetamol por quilo para você morrer rápido, qual é a dosagem de... quanto que você tem que misturar dia a dia de produtos domésticos para ir acabando com o seu fígado. Você tem tudo. Isso mudou. Né? Antes, nós tínhamos os suicídios, aqueles bem de pular de prédio, de coisas mais... Hoje, a maioria dos adolescentes, eles se matam com a medicação psicoativa que é receitada para eles para tratar da ideação suicida. Ou da mãe, ou da avó, ou do pai, que deixa a bolsa aberta lá na sala com os remédios, né? E aí é um suicídio-homicídio. No Brasil é crime a indução ao suicídio ou a facilitação. Google deveria ser incriminado, porque lá eles teriam como fazer filtros para impedir que esses temas estivessem lá, as receitas de como morrer. Agora,
o suicídio não começa lá. Você tem pelo menos 1 a 2 anos de planejamento, desde que aquilo vem como um insuportável, isso que eu não dou conta, essa criança, esse adolescente vai dando esses sinais, não dou conta da vida, a vida está ruim, vai desistindo, lá vem ela, aí vai desistindo das suas etapas de vida, eu estou terminando. E, de repente, ela vai fazendo seus fracassos, eles vão se isolando do mundo, até que eles passam para a ideação suicida, que ainda a gente tem tempo de agir, que é, eu vou me matar, a decisão, eu vou me matar. Agora, o grande risco, eu vou me matar engolindo os comprimidos. Eu vou me matar me enforcando. E também na internet vocês vão encontrar como faz o nó para você pendurar e realmente enforcar. Que não é fácil, ele tem que ceder com o peso da pessoa. E isso você tem na internet. Então, primeiro o fracasso, fracassos que se repetem, os isolamentos, depois o abandono dele mesmo, a ideação suicida, até que tenha a passagem ao ato. Nas 13 razões por quê, ela mostra as gotas d'água que levaram, né, nesse filme que é teórico, a passagem ao ato. Mas, antes disso, as crianças e adolescentes vão dando sinais do seu sofrimento. Quem cuida de criança, quem tem criança, quem é responsável por sua proteção ou por seu cuidado, tem que saber escutar. Pode passar? Tiago, por favor. Então, por onde começamos? Pode seguir, por favor, já estou terminando. Nesses Joãos, nessas Marias que nos seguem, pode seguir. No cuidar e proteger, né? A gente sempre diz, pode seguir. Se os animaizinhos conseguem baixar seus espinhos para poder acolher seus filhotes, por que será que muitos pais e mães não conseguem? Por que será que muitos profissionais que se põem a cuidar de crianças e adolescentes tratam eles como rivais ou até mesmo como inimigos? Que pena, os animais se saem melhor que a gente. Se a gente pudesse ensinar desde pequenininho, que é assim que se aconchega uma criança. Né? Pode seguir. Eu agradeço a atenção de vocês. A Sociedade de Pediatria de São Paulo agradece imensamente a professora Lucy Pfeiffer por ter brindado a gente com essa palestra maravilhosa. Muito obrigado, professora Lucy. Agradecemos mais essa mesa de debates, muito obrigado aos participantes e convidamos para compor a próxima e última mesa desse fórum, cujo tema é Questões de Gênero, Dr. Theo Lerner, que fará a moderação dessa mesa de debates, o senhor Luiz Vinícius Belisário, que falará sobre disforia de gênero e racismo na escola, e o senhor Saulo Vito Ciasca, que falará sobre crianças e adolescentes transexuais. Passo, então, a palavra ao Dr. Theo Lerner para a moderação dessa mesa de debates. Agora a gente chegou num tema bastante polêmico, é um tema que está despertando grandes paixões. Gênero está sendo discutido de uma maneira extremamente apaixonada e polarizada, apesar de ser um tema que já está presente na vida da gente há muito tempo. O gênero é uma questão que é de extrema importância, e fico muito feliz de ter a presença do Vinícius e do Saulo aqui para a gente discutir o tema. Então, quero passar, sem muitas delongas, a palavra para o Vinícius, para falar sobre... Aqui. Boa tarde a todas e a todos. Eu acho que é melhor descer, né? Eu vou descer, e aí acho que fica mais fácil. Você?
Boa tarde. A minha fala hoje, eu não vou entrar muito na questão das explicações mais específicas. Eu vou partir para uma questão muito mais pensando a questão da educação, escola, e pensar em como a educação, a escola, enfim, a sociedade como um todo, como nós lidamos com estas questões que são pontuais dentro de muitas outras. Então, para nós começarmos a dialogar sobre isso, eu gostaria de trazer que a questão principal e crucial desse debate, eu vou trabalhar a questão da identidade e da representatividade. E por que eu trago isso? Eu trago isso justamente por conta de nós pensarmos o quanto a nossa identidade, o quanto que o reconhecimento do que nós somos, ele acaba sendo essencial justamente para a nossa posição como indivíduos. Então, levando em consideração o que o Charles Taylor ele aborda, ele vai dizer que a nossa identidade ela tem dois aspectos aí. Um que é do comum, o da cidadania, o do reconhecimento da cidadania, né, como nós como indivíduos e pessoas. E o outro, ele perpassa pela questão do grupo. Então, do gênero, da etnia, nacionalidade. Nós precisamos disso. Então, o Charles Taylor ele vai dizer que nós temos um acúmulo de identidade, né? Elas são múltiplas, elas se sobrepõem. E essa sobreposição, elas acabam definindo justamente o que constitui a nossa condição de autoestima, de orgulho, de entendimento de indivíduos dentro dessa sociedade, dentro das nossas relações. E isso tudo perpassa por uma questão. Não adianta eu dizer que eu sou algo se eu não sou reconhecido. Então, se eu disser para vocês, eu tenho todo o direito de dizer o que eu acho que eu sou. Então, se eu chegasse e dissesse para vocês que eu sou um chinês, filhos de chineses, né, que falo mandarim, vocês iam olhar para mim e vocês iam falar, bom, chinês, filhos de chineses, talvez. Ou seja, qual é a devolutiva de vocês? Eu preciso do outro. Nós, seres humanos, precisamos do reconhecimento do outro para que nós nos coloquemos na nossa identidade. Então, é uma relação dialógica. Ela parte desse diálogo e do reconhecimento, né, do indivíduo ali que vai justamente estabelecer e vai confirmar essa minha existência. É necessário, então, o outro. Não tem como fugir disso. A identidade ela passa, antes de qualquer coisa, por uma questão do reconhecimento. E por que eu falo isso? Porque é esse reconhecimento que o outro vai estabelecer para mim, que a gente configura como a representatividade ali, né? Pô, estou sendo representado, estou sendo reconhecido. E, justamente isso vem no sentido de quando eu não sou reconhecido, ou quando eu, como indivíduo, por conta das minhas características, por conta do meu posicionamento, por conta da minha história, sou menosprezado, isso me impacta. E isso me impacta de uma maneira que vai justamente impactar numa questão da saúde física mesmo. E aí, já entrando no que é o meu objetivo, que é falar sobre educação, eu gosto muito dessa frase do John Dewey, porque ele diz que a educação é um processo social, né? Ela é desenvolvimento. Ela não é a preparação para a vida, ela é a própria vida. Eu trago essa fala do Dewey, que é um pedagogo estadunidense e muito importante na educação pragmática ali, né, que é um perfil muito típico dos estadunidenses, mas eu trago isso justamente por conta para pensar a questão da escola. Muitas vezes nós colocamos a escola como sendo, lá na escola, né, a escola resolve. Que escola é essa? Né? Então, para a gente pensar uma definição de escola, de modo muito simplório, mas pontual e que os especialistas concordam, é que diz que a instituição é uma instituição que fornece o processo de ensino para discentes, ou seja, para alunos, com o objetivo de formar e desenvolver cada indivíduo em seus aspectos cultural, social e cognitivo. E aí a gente
meio que isenta as outras pessoas, né? Porque a escola não é só um espaço onde o aluno aprende. Eu, como alguém que estou dentro de sala de aula também, que estou na escola, que coordeno, a gente aprende o tempo todo. Não é um processo onde só a criança ali aprende, onde só o estudante ali aprende. Então, que escola é essa quando a gente observa e a gente joga uma responsabilidade que o trabalho dela é somente com a criança ali? E esses profissionais que estão trabalhando aí? Então, eu trouxe pensando justamente nos grupos que, justamente, eu estou pensando questão da disforia de gênero, e eu não vou entrar em detalhes, mas, enfim, disforia de gênero é quando uma pessoa ela não está bem com a sua identidade de gênero. Então, de repente, alguém que nasceu num corpo físico masculino e ele não está bem ali, ele quer mudar. Tá? E também é importante a gente fazer a distinção da questão do transgênero. Uma pessoa trans, ela pode não ter disforia. Tá? Mas, então, eu estou falando justamente da questão das disforias, das pessoas com disforia que estão dentro da escola e das questões voltadas para as questões raciais. Então, pensando em alguns números, alguns indicadores, por exemplo, no terceiro trimestre do ano passado, o número, né, de pessoas aí com pardas, né, que a gente fala pardas e pretas, aí, ela foi bem maior do que o número de pessoas não negras. Né? Dentro do quarto trimestre de 2018 também, as pessoas que se declararam brancas, elas tiveram um rendimento mensal muito maior do que as pessoas negras, né, pretas e pardas. A taxa de analfabetismo entre os pretos e pardos é muito maior, né, o dobro aí das pessoas brancas. E a cada 4 pessoas assassinadas pela polícia, 3 são negras. Né? Ou seja, mais de 70% desse contingente. Por que eu trago esses números? Nós não temos explicação para fazer um apontamento de que as pessoas negras têm uma capacidade intelectual menor ou que elas são menos capacitadas para o trabalho. Então, o que leva justamente a essa desigualdade? O Ministério da Saúde aponta que a cada 10 jovens de 10 e 29 anos que cometem suicídio, 6 são negros. Por quê? Então, por que essas desigualdades todas? Né? O que pode estar movimentando e alimentando tudo isso? Mais alguns números aqui. Muitas pesquisas indicam, né, que a taxa de suicídio permanece alta após a cirurgia de redesignação sexual. Ou seja, mesmo as pessoas que talvez ali tenham uma disforia ou tome por opção fazer a mudança de sexo, isso não garante para elas uma condição saudável mental, levando ela justamente ao suicídio. Se nós somarmos as denúncias de assassinato, elas são enormemente maiores justamente com os grupos, né, que nós chamamos de LGBT, enfim. Se a gente tem esses apontamentos aqui, que nós temos uma morte a cada 16 horas no Brasil, né, promovida pela homofobia. E, segundo pesquisas realizadas em 2016, dentro do ambiente educacional nesse país, 73% das pessoas consideradas aí dentro desse grupo disseram que sofreram algum tipo de agressão, de violência, enfim, por conta da sua orientação, da sua condição sexual. Então, a gente aponta, e eu queria fazer uma reflexão para que a gente pensasse justamente nessa questão do reconhecimento, né? Porque eu trouxe dados da violência policial, dados que apontam para outras questões. Por que a polícia é tão violenta com, por exemplo, os negros? Por que é tão violenta com a comunidade LGBT? Por que as pessoas se importam tanto e atacam tanto as pessoas justamente porque elas estão numa demonstração de afetividade na rua? O que acontece? Um sociólogo norte-americano chamado Jonathan Crane, ele em 91, ele
faz um estudo e ele faz os apontamentos de um trabalho que ele levanta sobre os guetos dos Estados Unidos, onde ele traz justamente os efeitos do que justamente aquela condição de precariedade daquelas pessoas que viviam naqueles guetos impactavam sobre elas. Então, ele vai dizer, né, nesse estudo, que a falta de representatividade levava a um adoecimento social. Então, ele vai trazer uma questão que não, ele vai trabalhar com grupos de negros nos Estados Unidos, mas isso se vale para qualquer grupo social que dentro da sua sociedade, que dentro do seu país, da sua região, esteja em falta de representatividade. O Crane, ele aponta que quando um grupo chega a uma representatividade abaixo de 15% dentro do seu grupo, dentro da sociedade, ele começa a adoecer. Então, vamos supor que, num determinado país, nós tenhamos 100 médicos. Pensando que esse país fosse o Brasil, nós deveríamos ter, então, obrigatoriamente, aí, pelo menos uns 51 médicos negros. Então, ele vai pensar, bom, tem 51 médicos negros? Não temos. Qual é o percentual? Então, se esse número de médicos negros chegasse abaixo de 8 ali, que seria ali dentro de uns 15%, então ele vai dizer, essa comunidade, ela já está adoecida. Ela vai sofrer dos impactos da falta de representatividade. E aí, o que ele traz como falta de representatividade, o que ele chama dos adoecimentos sociais? Baixa estima. Então, grupos que sofrem de falta de representatividade têm baixa estima. Ele não acredita que ele pode chegar lá, ele não acredita que ele pode entrar naquele local, ele não acredita que ele vai conseguir, enfim, passar num determinado concurso, ele não acredita. Gravidez precoce também, justamente, é um dos dados que ele traz sobre a falta de representatividade, que ele aponta como um adoecimento social. O uso de entorpecentes, então, o uso, o envolvimento, a fuga da realidade por conta dessa falta de representatividade e dessa pressão toda social. Suicídio, o aumento da criminalidade, essa população, então, ela também tem uma tendência a utilizar mais desses meios, e a evasão escolar. Então, a gente percebe, né, que esses índices, e ele vai dizer, em qualquer lugar, se você chegar numa sociedade lá na Alemanha, lá no Japão, enfim, que tenha grupos específicos, que tenha características específicas, e esse grupo sofra socialmente por conta de desmerecimento social, falta de reconhecimento, enfim, ele vai sofrer dessas questões. E aí a minha pergunta, pensando justamente na escola. Se a escola ela é um ambiente justamente que representa, né, essa sociedade, e a nossa sociedade é uma sociedade que justamente tem esse adoecimento, onde a gente está errando se nós possuímos, por exemplo, leis que garantem direitos? Eu trabalho com consultoria, dou aula, e tem escolas, eu estava conversando com o Saulo, que vai falar conosco aqui depois, a gente tem escolas que ainda recusam a utilizar o nome social das pessoas. Não é? Quanto violento ou agressivo é para essa pessoa ter que ser chamada de um nome no qual ela não se identifica mais? Não é? Nós temos leis que garantem, nós temos muitas leis. Nós temos uma lei, por exemplo, da 10639, que trabalha a questão da cultura africana, né, dos negros. E ela já tem mais de uma década e ela é aplicada bem, mais ou menos. A gente lembra em novembro, né? Aí as pessoas fazem aquele pacotão lá, chama todos os pretos possíveis, coloca eles para falarem na escola e depois esquece, depois do ano que vem eles voltam. Nós temos dados que comprovam a eficácia de ações afirmativas, de aplicações dessas leis existentes. Nós temos dados por pesquisas já estabelecidas que, quando a gente faz de forma efetiva e séria, isso dá certo. Nós temos acesso a pesquisas e levantamentos que apontam as desigualdades. Então, nós temos números que apontam onde estão acontecendo isso ou aquilo, onde a gente deve agir. E nós não temos também falta de instituições que trabalhem em defesa de grupos. Nós temos grupos, né, organizados que levantam pesquisas, que debatem, que levantam bandeiras. Nós temos. Então, o que nos falta?
nos falta alteridade. Mas a alteridade também não é um negócio que ele cai, né, do céu. A gente tem que construir a alteridade, né? Então, pensando numa definição, pensando no aspecto filosófico, antropológico, aí, é um princípio fundamental da alteridade, né? Ele trabalha justamente o motivo onde o indivíduo olha para o outro e ele identifica ali, nele, uma parte dele, porque nós somos seres sociais. Então, eu não existo sem o outro. Para eu ser eu, vocês têm que olhar para mim e falar assim, não, Vinícius é preto, Vinícius é careca, o Vinícius fala assim, assado. Vocês precisam me reconhecer dessa forma, daquilo que eu falo e daquilo que vocês... Não, é verdade. Senão, isso não acontece, né? Então, é possível verificar, né, nessa questão da alteridade, que ela não tem o objetivo de eliminar o outro. Na verdade, quando a gente tem o trabalho da alteridade estabelecido, o objetivo dela é justamente de acolher o outro, de respeitar o outro, de entender a cultura do outro, e por mais que eu não acompanhe, por mais que talvez eu não professe daquilo, ou não acredite naquilo, mas ele está no direito dele ali, já que ele não me agride. Então, é o valorizar dessa diferença, né, da existência do outro. Agora, isso precisa ser construído. E aí, onde a gente foca? Porque nós já vimos, nós temos leis, nós temos dados, nós temos instituições. O que nos está faltando, então? Porque quando a gente pensa em escola, nós sempre falamos assim, a escola. E a escola parece uma entidade que está, sei lá, pairando no céu, e que em algum momento ela se materializa em forma de carteira, de mesa, de prédio. Parece aquela ideia hegeliana, né, da ideia da razão, a razão humana, né? Não é isso. A escola são as pessoas que estão ali. Então, quando tem uma escola, e aí eu tenho um professor, ou um diretor, que de repente se recusa a chamar um menino, uma menina ali pelo seu nome social, gente, pronto, é a escola que está atuando ali. Quando aquela escola se recusa a adotar um programa, adotar uma determinada lei, a gente tem um problema aí. Então, quem são os nossos docentes? Quem são esses docentes que estão em sala de aula? Do que eles estão colocando ali, do que eles estão impondo ali? Quem são esses gestores? Será que eles são gestores ou será que eles são déspotas? Né? Quem são esses gestores aí? Os nossos representantes, né, políticos aí. Será que as plataformas que eles defenderam, que eles prometeram, será que eles estão cumprindo? Né? Como que a gente consegue monitorar isso, cobrar isso? E se a gente também está fazendo as opções também, né, as escolhas, porque também não adianta votar em alguém que está dizendo que não vai fazer nada por você, ou que vai contra o seu grupo, e depois não adianta reclamar, porque justamente ele está fazendo algo que, nossa, está me agredindo. Ele nunca tinha dito que ele ia fazer alguma coisa por você porque você votou nele. Enfim, nós estamos trabalhando para que essa alteridade ela seja construída dentro das leis que nós temos. O nosso corpo docente, os nossos gestores, eles estão sendo formados para trabalhar com essas questões? Não. O que a gente acaba colocando na frente são os nossos valores, né? Os nossos valores morais, ali, individuais. E a gente esquece do público, do mais amplo. A gente não trabalha alteridade nenhuma nesse aspecto. Será que a gente está sendo educado nesse aspecto para que a escola tenha justamente uma posição para trabalhar com a alteridade, para que o diverso seja valorizado ali dentro? E também, para além disso, né, a questão da interseccionalidade, que a Crenshaw trabalha. Porque ela vai dizer, né, eu estou sendo muito pontual aqui e apontando o grupo dos negros, né, a questão do racismo que acontece sistematicamente e a questão do preconceito e dos ataques em relação à disforia. Mas e o garoto negro disfórico? E a menina negra disfórica? E a menina negra deficiente, disfórica? Não sei, existem muitas outras questões que a gente vai ter que fazer esse cruzamento. E aí
nós não fazemos. Ou aqueles grupos sociais que existem e que, de repente, defendem determinados grupos, eles não se dialogam. Então, às vezes, eu tenho uma discussão dentro do universo dos negros por uma questão de gênero, sendo que a questão da mulher negra é muito mais complexa ainda. A questão de gênero é muito complicada ainda. Então, se nós não conseguimos trabalhar com uma questão racial, que há 500 anos nós vivemos com isso aqui, e que há pelo menos 100 anos a gente tem um problema estabelecido, porque não resolveram lá atrás após a abolição, e que já se falava lá das ações necessárias. A gente pensar que a escola está preparada, e essa escola aí, né, a gente imaginando ela como essa entidade aí, espiritual, né, e não apontar realmente o professor, a professora, como que a gente prepara essas pessoas? A gente não vai conseguir jamais, inclusive, trabalhar a questão da disforia de gênero. Porque é muito mais fácil, inclusive, eu sempre digo, discutir questão racial nas escolas do que questão de gênero, homem e mulher. Discutir questão feminina na escola é precaríssima ainda. E questão de disforia de gênero, então, pior. Então, o que a gente faz nesse cruzamento aí? E aí eu vou para além do que a Crenshaw trabalha, eu trago também para as ciências. Né? Quando que, por exemplo, eu acho extremamente importante a minha presença aqui, porque eu não sou doutor, eu não sou médico, mas esse diálogo justamente que acontece aqui, que eu também conduzo dentro dessa questão da interseccionalidade, já que as ciências sociais elas precisam discutir com as biológicas, com as médicas, com todas essas questões, porque elas todas se cruzam. Então, quando, na palestra anterior, a doutora Pfeiffer, ela trouxe as informações, quando ela estava falando, eu estava vendo aqui algumas questões que a gente consegue ver ali dentro das ciências sociais, dos apontamentos antropológicos ou sociológicos, e que, às vezes, a gente fala assim, nossa, mas onde eu trago um recurso médico de uma pesquisa, porque, às vezes, a gente não tem cruzamento, às vezes, a gente não tem esses dados, às vezes, o antropólogo, o cientista sociólogo, não vai conseguir ter essa relação, esse contato e essas trocas científicas que estão sendo produzidas e que estão sendo produzidas separadamente. E aí o impacto é onde? O impacto justamente acontece na sociedade. Lá onde acontece na escola, né, e que reproduz, porque na escola vai reproduzir em casa e nós vamos formar adultos, também adultos totalmente incapacitados e profissionais incapacitados, policiais que vão olhar para as pessoas e vão julgá-las e vão atirar antes de perguntar, é profissional que vai olhar justamente para a forma como a pessoa está vestida ou de onde ela mora e não vai prestar atenção justamente no que importa. E aí a gente tem todos os impactos desse aspecto. Então, a escola ela é somente um ponto, né? Mas eu acho que ela é extremamente importante para a gente pensar as nossas condições, mas a gente deixar de pensar a escola como essa entidade aí espiritual e pensarmos que ela é construída por pessoas. Então, muito obrigado. Quero agradecer ao Luiz Vinícius Belisário, que ele trouxe de uma forma muito interessante temas que transpassam mesmo a necessidade da interseccionalidade e como é difícil a gente